noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. Que essa noite possamos juntos adorar o nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Pedir para os irmãos, quem puder, se coloquem em pé, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos cantar o hino Grande Amor de Deus. A Deus demos glória. Pode se sentar. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom nós louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 149, o penúltimo salmo que nós temos no livro de Salmos. Como eu tenho falado, aqui nós não referimos a capítulos, embora seja dividido aqui nessa numeração,
que Salmos, na verdade, é um livro de cânticos, louvores, orações. Então, ele não é capítulo, são números. Salmo de número 149. É interessante que o final do livro de Salmos, a maioria deles são livros de exaltação, de louvores ao nosso Deus. Diz a palavra, Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Das suas mãos espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. O salmo de louvor ao Senhor, que fala da grandeza do nosso Deus, mas também fala do seu juízo perante os seus inimigos, ou o inimigo do seu povo. O salmo tem essa exortação, então, de louvarmos a Deus pela sua proteção e pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua proteção, pela provisão do Senhor, pelo teu cuidado, ó Deus. A cada manhã o Senhor renova a tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de poder, ó Deus, viver mais um dia na presença do Senhor, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em nós e através de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus único, soberano, que reina sobre todas as coisas. Ó Deus, nada se compara a ti, por isso nós estamos aqui, povo do Senhor, escolhidos por ti, pela tua graça e pelo teu amor, ó Deus, para te exaltar e te glorificar, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida da tua igreja, do teu povo, por cada um que aqui está, cada família representada. Que a bênção do Senhor, ó Pai, repouse sobre a vida, ó Pai, de cada um, ó Pai, de cada família, sobre a vida da tua igreja. E que o Senhor, ó Deus, manifeste aqui nesta noite, ó Pai, o teu poder sobre as nossas vidas, na unção e na direção do teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduzindo em cada momento deste culto, desde o seu início, ó Pai, até o seu término. O momento que nós temos aqui, ó Deus, para estarmos reunidos neste local de adoração ao Senhor, aonde, ó Pai, nós temos o privilégio e a oportunidade, a liberdade de cultuá-lo. Que o Senhor, ó Deus, esteja com o teu Espírito Santo conduzindo, ó Pai, os louvores, as orações e principalmente, ó Deus, o ministrar da tua palavra. Estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite. Que sejamos sensíveis ao toque e à voz do teu Espírito Santo, falando, ó Pai, ao nosso coração. Quebra, Senhor, todo o nosso orgulho e derruba toda a nossa vaidade. Que realmente possamos estar aqui dispostos, ó Deus, realmente a oferecer, ó Pai, as nossas vidas no altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti. É isso, ó Pai, o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. A palavra diz, cantai ao Senhor um novo cântico, o seu louvor na Assembleia dos Santos. E é isso que nós vamos continuar fazendo neste momento. Pedir para os irmãos, mais uma vez, se coloquem em pé
E vamos continuar adorando o nosso Deus. Cantar e perto está o Senhor. Que essa noite possamos entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? louvores ao nosso Deus com todo o nosso coração. Reconhecer o quão grande é o nosso Deus, o quão grande Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração.
Agora os irmãos também têm a oportunidade de adorar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Irmãos, boa noite. Próximo louvor, falar com Deus. A canção fala, falar com Deus é um privilégio. Né? Por que um privilégio? Porque a gente estava separado de Deus e Jesus é essa ponte que nos conecta com Deus. A gente conhece Deus verdadeiramente. Falei que não ia chorar, eu vi a Karina chorando ali. Ontem a gente perdeu um amigo muito querido, muito querido. E a gente pensa, né, puxa, porque coisas ruins acontecem ali com pessoas boas, não? Mas esse é um pensamento errado. A palavra de Deus não fala isso pra gente, não. Esse mundo é um mundo de pecado, a gente vai sofrer, mas a gente tem a vida eterna garantida por Jesus Cristo. Não que seja fácil, né? Não é fácil, igual a gente fala na capelania. Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa que está sentada naquela cama? A gente não vai tirar o sofrimento aqui dele, mas que Deus quebrante o nosso coração para que a gente possa de fato e verdadeiramente descansar em Cristo Jesus, sabendo que Ele está conosco todos os dias de nossas vidas
E na nossa última batalha, quando for a nossa hora, Ele vai estar segurando a nossa mão e a gente vai estar lá, na morada, onde Ele prometeu que vai nos dar. Amém? Vamos orar? Orar, não, vamos louvar Deus. por esse dia, Pai, por ter chegado mais uma vez na Tua casa, Pai, e tá sentindo, Deus, realmente a Tua presença no nosso meio, Deus. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Teu amor não tem limite, Pai. Como nós acabamos de cantar aqui, Deus, só o Senhor é maravilhoso, Senhor, e merece todo o nosso louvor. Deus, obrigada, Pai, pelas nossas vidas, Deus, obrigada pela saúde, obrigada, Deus, pelo sustento, Pai, na nossa casa, na nossa família, Deus. Obrigada, Pai, porque
fique somente guardado nos nossos corações, Deus, mas que a gente possa anunciar, Pai, a boa obra da Tua palavra nas nossas vidas e que através das nossas vidas as pessoas possam conhecer a Cristo, Pai. Te agradecemos pela vida das crianças. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, a palavra que vai ser levada para ela, Pai. Te pedimos, Deus, fica conosco, Pai, e abençoa nossas vidas e a nossa semana, Deus. Te agradecemos por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na Tua igreja, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Bem, meus irmãos, antes de nós passarmos para nosso momento de meditação na palavra, vamos ter o nosso momento de oração, de intercessão diante do Senhor. A palavra nos diz que nós temos um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote diante de Deus, que penetrou os céus. E esse sacerdote é Jesus. Ele abriu o caminho para nos aproximarmos do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, verso 14, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservar firme a confissão é conservar firme a nossa fé, a nossa fidelidade diante do Senhor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tudo que nós passamos, enfrentamos, Jesus também passou. E Ele sabe o que nós estamos sentindo muitas vezes. Ele conhece o nosso coração. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, Ele nunca pecou, nos deixando o exemplo de mantermos a nossa fidelidade diante do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegarmos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Graça, favor merecido, Deus nos dá o que nós não merecemos. E o texto diz, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia, Deus, Ele retém o que nós merecemos. Olha que interessante, nós nos achegamos ao trono da graça para receber o que não merecemos e para alcançarmos a misericórdia, ou seja, Deus retém aquilo que realmente merecemos. E achamos então graça para socorro em ocasião oportuna. Quando é da vontade, no tempo do Senhor, Ele faz. Ele faz as coisas acontecerem. Essa semana, nas devocionais que eu tenho compartilhado todas as manhãs, e também nas meditações que o Pedro tem colocado ali sobre a vida de Abraão, um dos textos ele colocou falando sobre a questão da paciência, a importância de saber esperar o tempo de Deus. E aí, baseado nessa reflexão que o Pedro colocou, eu fiquei ali refletindo, meditando e pensando. O problema não é que Deus está demorando, é que nós somos apressados demais. Não sabemos, às vezes, aguardar o tempo de Deus. Eu até coloquei que a falta de paciência não tem a ver com a demora em Deus responder. Tem a ver muito mais com o nosso coração.
com a maneira como nós estamos lidando com essa situação. Porque nós temos muitas promessas, irmãos, na palavra de Deus. E aquele que tem a sua vida em Cristo, ele já é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Ele já tem sobre si as promessas de Deus sobre a sua vida. Então coloque diante do Senhor a sua necessidade, coloque diante do Senhor o seu coração, tendo isso em mente. Você tem um grande sumo sacerdote, o Filho de Deus que penetrou os céus, e ele sabe exatamente o que você está passando, então se achegue ali, junto a esse trono de graça, para que você receba misericórdia em tempo oportuno, no tempo de Deus. Pode ter certeza que ele vai intervir, ele vai agir para que o nome dele seja glorificado e a sua fé seja fortalecida nele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e louvamos ao Senhor pela tua fidelidade. Te louvamos porque o Senhor é fiel à tua palavra. Cada promessa do Senhor, ó Pai, ela é cumprida. E em Cristo o Senhor já nos concedeu, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos para viver, ó Deus, uma vida plena, uma vida abundante. Mas sabemos, ó Deus, que diante das situações deste mundo corrompido e também do nosso coração enganoso, muitas vezes, ó Deus, somos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas circunstâncias e nos deixamos ficar abatidos, desfalecidos muitas vezes. Ó Pai, nós deixamos de olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que suportou, ó Deus, a ignomínia, não olhando apenas para a cruz, mas olhando além da cruz. E é isso que nós devemos fazer, ó Pai. Através dos olhos da fé, poder enxergar, ó Deus, o mover do Senhor, poder enxergar a mão do Senhor, ó Deus, agindo, intervindo em nosso favor. Mesmo, ó Deus, que aos nossos olhos as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas sabemos, ó Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o teu propósito. E o Senhor, ó Pai, está formando em nós o caráter do teu Filho Jesus, para que assim, ó Deus, através das nossas vidas, o Senhor seja exaltado e glorificado, e as pessoas também possam ver a glória do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite. Pessoas que estão, ó Deus, passando por dificuldades, abatidas, desanimadas. Entra com a tua providência. Fortalece, ó Pai, as suas mãos em nome de Jesus. Dá clareza, ó Pai, e entendimento, ó Pai, àqueles que estão buscando a direção do Senhor, que estão precisando tomar decisões. Conceda-lhes sabedoria e discernimento, ó Deus, para que assim eles possam, ó Pai, entender, ó Pai, que estão agindo e fazendo as coisas dentro da tua vontade. Direciona, Pai, através do teu Espírito Santo, ó Deus, que ilumina o nosso entendimento, para que realmente possamos compreender a tua palavra, falando, ó Deus, ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, estar sensíveis ao teu Espírito Santo, percebendo cada detalhe, ó Deus, em cada situação, em cada circunstância, por menor que seja, mas o Senhor está ali presente. O Senhor, ó Deus, que é o nosso pastor. Por isso nada nos falta, porque é a tua presença que nos fortalece, é a tua presença que nos sustenta. Entra com a tua providência, Pai, em nome de Jesus. Restaurando, ó Pai, a saúde daqueles, ó Deus, que estão passando por enfermidades. Manifesta, ó Pai, do teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja cura, Senhor, para que assim o teu nome seja exaltado. Que haja libertação, ó Pai, daqueles que estão, ó Pai, escravizados aos vícios, que estão ali presos muitas vezes, ó Pai, nos seus pecados, lutando, ó Deus, para tentar sair. Que o Senhor entre com a tua providência, ó Pai, porque em Cristo nós somos libertos. Porque se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós somos livres. Livres, ó Deus, para viver essa vida abundante que o Senhor nos deu. Abençoa cada família, ó Deus, cada pessoa, aqueles que estão, ó Deus, buscando trabalho, que o Senhor possa abrir as portas.
para que, ó Deus, Ele possa ali tirar o sustento para a sua casa, para a sua família, para que assim, ó Deus, Ele receba ali do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Dá essa direção, ó Deus, para o teu povo, para a tua igreja, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e nos colocamos aqui diante desse trono de graça, para que possamos receber do Senhor, ó Deus, esse favor imerecido e alcançarmos a misericórdia do Senhor, para que assim, ó Pai, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo do Senhor, o Senhor, ó Deus, entra com a tua providência. E nós, ó Deus, vamos aprender que neste processo nós estamos crescendo na nossa fé. Estamos sim sendo provados, para que assim, ó Pai, a perseverança que nós temos, ela possa, ó Pai, ter o seu fruto, para que assim possamos adquirir a maturidade para lidar com cada situação, com cada circunstância, ó Deus, que nos advém, ó Pai, neste mundo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, sobre cada coração aqui nesta noite. Traz o consolo, ó Pai, sobre essa família, ó Pai. Amigos do Mateus, que o Senhor entre ali, ó Pai, através do teu Espírito Santo, consolando esses corações diante dessa perda, ó Pai. Porque somente o Senhor, ó Deus, é que realmente pode trazer o conforto para um coração enlutado. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e também já te agradecemos pela boa mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, nesta série que nós temos trabalhado neste livro. E hoje nós vamos meditar aqui a partir do verso 11 até o versículo 15. O tema da nossa mensagem é soberania. Você tem ali talvez o número 1, eu acho que eu não coloquei no slide, não, mas soberania. Nós vamos trabalhar aqui a primeira parte falando dessa soberania de Deus, falando sobre o Senhor que abre corações. Atos 16, a partir do verso 11, diz a palavra: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falando às mulheres que para ali tinham concorrido, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, este capítulo de Atos 16 nos fala e nos ensina sobre a perseverança e a fé de Paulo e também de seus companheiros, que nas suas viagens enfrentaram muitos obstáculos ao compartilhar o Evangelho. E essa passagem em especial, ela revela justamente a soberania de Deus em salvar e transformar vidas. Mostra que é Ele quem abre os nossos corações ou o coração das pessoas. É o Senhor quem nos leva realmente a crer, a ter a fé necessária. A palavra diz na carta aos Efésios que nós somos salvos pela fé. Aliás, pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E quando você vai para o texto de Romanos, capítulo 9,
Paulo fala principalmente sobre a questão ali da eleição de Deus. No verso 15 e 16, ele diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É Deus, irmãos, que salva, que transforma a vida, que abre os corações. Por mais que os nossos esforços eles sejam importantes, mas a verdadeira mudança, ela só vem pela ação do Espírito Santo que toca o coração das pessoas. No Evangelho de João, diz que quando ele vier, falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo quem convence. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando as portas da Ásia ali se fecharam, Deus então revelou a Paulo numa visão qual é o caminho que ele deveria seguir. Eu até coloquei um slide com um mapa. Os irmãos vão entender, Paulo estava aqui, saiu ali de Antioquia da Síria, subiu para Tarso, foi para Derbe, Listra, Icônio. Ali foi onde ele encontrou Timóteo, e aí Timóteo seguiu viagem com eles. As duas setas ali, a vermelha, a amarela e a azul, irmãos, indicam para onde Paulo queria ir. Paulo estava querendo descer para a Ásia, seguindo ali para a cidade de Tiatira, Éfeso, onde estão ali as cidades onde foram as igrejas do Apocalipse, principalmente. Paulo queria ir para ali, mas a palavra diz que o Espírito Santo o impediu. Depois ele tentou ir para a Bitínia, ele queria subir, ir para o outro extremo. Mas a palavra diz que ainda assim o Espírito Santo não o permitiu. E aí numa visão de noite, aparece para ele um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia é lá na outra ponta, irmãos. A outra seta volta no anterior, lá no mapa. Então se você subir ali, você vai para aquela seta preta, é lá para cima que Deus estava levando. O apóstolo Paulo, Deus havia fechado ali as portas para onde Paulo queria ir. Nós falamos muito sobre isso na mensagem da semana passada, sobre a direção que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Então Paulo, ele não tinha muitas opções. Não tendo muitas opções, veio a confirmação de qual é o caminho que ele deveria seguir. Quando nós voltamos aqui para Atos 16, no versículo 9, diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, olha que interessante, irmãos, Paulo não ficou questionando a Deus, dizendo: mas Senhor, será que realmente esse é o caminho? Não, ele entendeu que Deus havia fechado as portas para os lugares que ele pretendia ir. E Deus o estava direcionando, entendendo que a visão era de Deus. O texto diz que imediatamente eles então foram partir para esse destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, em obediência à direção de Deus, Paulo parte ali do porto em Troade, aonde ele vai chegar à cidade de Filipos. Irmãos, isso nos lembra, isso nos mostra que o chamado de Deus, ele é claro, mas nem sempre o caminho vai ser fácil ou previsível. Quando Deus nos dá um chamado, o chamado é claro, mas o caminho nem sempre é fácil. O caminho nem sempre é previsível. Na semana passada eu usei a ilustração de uma neblina, é como se você estivesse dirigindo na neblina. Você já experimentou dirigir na neblina? Aquela bem densa, você quase não enxerga a frente, você só vai enxergando à medida que você vai indo. Então, quando você, por exemplo, está dirigindo numa estrada cheia de curvas, você só vai enxergar a estrada depois que você fazer a curva. Então, muitas vezes, quando nós estamos caminhando com Deus,
É mais ou menos assim, irmãos. A gente só sabe o próximo passo quando a gente fazer a curva. Quando a gente continuar na direção que Deus está nos mandando ir. Então é assim que as coisas acontecem. E às vezes, nós vamos passar pelo deserto, nós vamos enfrentar tempestades, mas nós podemos confiar, irmãos, que Deus está conosco em todos os momentos, direcionando os nossos passos. Não importa qual é o caminho que nós vamos seguir, Deus vai estar direcionando os nossos passos. Foi assim com o povo de Israel no deserto. O episódio aqui, irmãos, mostra que Deus direciona os nossos passos de forma soberana. Mesmo que tenhamos planos diferentes, como foi o caso de Paulo, que queria ir para a Ásia, mas ele foi levado para a Europa. Ele foi levado para a cidade de Filipos. E aqui eu quero falar um pouquinho da importância dessa cidade na expansão do evangelho na Europa. Irmãos, a cidade de Filipos era uma cidade que foi elevada a uma colônia romana. O versículo 12 aqui, versículo 11 e 12, diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. E a importância da cidade, irmãos, como uma colônia romana, talvez ela também estivesse na mente do apóstolo Paulo, quando mais tarde ele vai escrever uma carta para a igreja que vai ser fundada aqui, lembrando-lhes que a pátria deles está nos céus. A pátria está nos céus. Por que que isso é importante, irmãos? Porque, só para você entender um pouquinho do contexto histórico, e aí você vai entender a ênfase que Paulo dá nas cartas quando ele fala sobre isso. Depois de ser conquistada no século IV pelo rei Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, Filipe reedificou e embelezou a cidade e lhe deu o nome de Filipos em sua própria homenagem. Olha a tamanha humildade, a modéstia desse homem. Ele conquistou a cidade e resolveu mudar o nome da cidade. A cidade antes se chamava Crênites. Aí ele resolveu colocar um nome que seja parecido com o dele, passou a chamar Filipos. No ano 42 a.C., a cidade foi palco de uma batalha, onde Augusto derrotou aqueles que assassinaram Júlio César, Brutus e Cássio. E depois dessa vitória, então, Augusto concedeu a Filipos o status de colônia romana. Ela passou a ser conhecida como Colônia Augusta Julia Filipenses. E isso atraiu, então, os veteranos do exército. Praticamente, irmãos, Filipos se tornou uma mini-Roma no Oriente. Era uma base militar onde os veteranos do exército romano, eles moravam. A maior parte das pessoas que eram do exército moravam ali. E eles recebiam privilégios por conta disso. As colônias romanas ficavam em locais estratégicos. E as pessoas que moravam ali adotavam um modo de vida romano. Eles falavam a língua romana, eles seguiam as leis de Roma. Irmãos, nesses lugares, o orgulho de ser cidadão romano era muito forte. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai um pouquinho para frente aqui mesmo Atos 16, depois a gente vai chegar lá, mas depois que Paulo é preso, olha que interessante, versículo 35 a 38, diz aqui, olha só. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade.
Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos os confortar, então partiram. Veja que interessante, Paulo passa por uma situação, e a gente vai ver numa outra ocasião que ele vai fazer uso da cidadania romana que ele tinha, porque você ter uma cidadania romana era um privilégio, irmãos. Você tinha ali alguns direitos que outros não tinham. Por isso que Paulo vai dizer, como assim? Eles vêm aqui, eles nos batem, nos prendem e agora quer simplesmente nos lançar fora como se fôssemos um cachorro, como se fosse ninguém? Não, nós somos cidadãos romanos. Quando eles ficaram sabendo disso, ficaram com medo. Porque se isso chega aos ouvidos do imperador, eles é que pagam um preço. Paulo vai fazer a mesma coisa quando ele vai ser preso lá em Jerusalém, Atos capítulo 22, aqui no verso 22 em diante, diz assim: ouviram até essa palavra, e então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Ser romano era um privilégio. Por isso que a gente entende por que Paulo fala aos filipenses ali algumas coisas relacionadas a isso. As colônias romanas, irmãos, como eu disse, eram locais estratégicos. E a cidade de Filipos, ela não foi escolhida por um acaso. A localização dela é estratégica, porque ela era uma ponte de conexão entre o Ocidente e o Oriente. Irmão, você consegue perceber por que Deus mandou Paulo justamente para a Macedônia e por que Paulo foi parar justamente na cidade de Filipos? É Deus quem está conduzindo, irmãos, as coisas e a vida do apóstolo Paulo para que a obra dele seja feita. Não foi por um acaso que Paulo chegou nessa cidade. Por isso que alcançar a cidade de Filipos era abrir caminhos para a evangelização de outras nações. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui eu coloquei, volta no anterior, uma imagem, está com um delay ali, uma imagem criada por inteligência artificial, tá? Como se fosse a cidade de Filipos. Aqui, para vocês terem uma ideia, cada pontinho preto desse daqui é uma colônia romana, tá? Você percebe que a maioria está ali em Roma mesmo. Pezinho ali da bota, ali onde é a Itália, né, hoje. Mas a maioria desses pontinhos aqui é tudo colônia romana. E Filipos era uma dessas colônias. Agora, alcançar essa cidade e abrir caminhos para a evangelização de outras nações. Sabe por quê? Porque, agora pode ir para o outro, por favor. Existe uma estrada criada por Roma que atravessava todo o império, chamada Via Egnácia ou Via Egnatia. E ela toda asfaltada. Aqui tem inclusive uma foto, não dá para ver muito direito, mas para quem vai nessas caravanas aí já deve ter passado aí por esses lugares turísticos. Irmão, você percebe como é que Deus trabalha as coisas? Ele estava ali conduzindo tudo de forma estratégica.
Irmãos, do ponto de vista humano, a plantação de uma igreja, ela é fruto de oração, pregação e de compromisso com a obra. Mas do ponto de vista divino, é obra de Deus. Plantação de uma igreja é obra de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que é Deus que abre corações, que é Deus que liberta os cativos, que é Ele que abre as portas das prisões. Durante o seu ministério em Filipos, Paulo vai encontrar aqui 3 tipos diferentes de pessoas que precisavam de Deus e vai levar essas pessoas a Cristo, mostrando como o amor e a mensagem da esperança e do Evangelho podem transformar vidas, independentemente de quem seja. Porque nós vamos ver que Paulo vai alcançar os 3 níveis sociais ali dentro daquela cidade, através da pregação do Evangelho. E a primeira igreja que foi estabelecida na Europa, exatamente na cidade colônia de Filipos, nos mostra o poder do Evangelho em alcançar pessoas de diferentes raças, contextos sociais, experiências espirituais, dando a elas uma nova vida em Cristo. Esse contraste, irmãos, entre a ação soberana de Deus e as estratégias humanas. Eu quero que você tente imaginar por um momento uma porta trancada no fundo do seu coração. É aquela resistência que todos nós conhecemos, seja em nós ou seja na vida de outra pessoa. Irmãos, é exatamente isso que nós vamos ver. Uma história que nos mostra quem é que tem a chave para abrir essa porta. Porque quantas vezes nós, como cristãos, nós saímos por aí com as nossas melhores estratégias, com as nossas palavras bonitas, com os nossos planos evangelísticos, só para bater em corações fechados. Quantas vezes isso já não aconteceu? Mas aqui nós vamos aprender quem é que tem a chave para abrir esses corações. E a primeira coisa que eu destaco aqui é a ação soberana de Deus ao abrir corações para a sua palavra. O texto diz aqui, irmãos, no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. A presença de judeus, irmãos, na região de Filipos não era muito grande, porque provavelmente ali havia poucas sinagogas e talvez é provável que na cidade de Filipos nem sinagoga tinha. Porque para se ter uma sinagoga na cidade, tinha que se ter pelo menos 10 homens ou 10 famílias ali para que se abrisse uma sinagoga. E nós vemos aqui que Paulo e seus companheiros, eles souberam de um lugar onde as pessoas se reuniam num sábado fora da cidade, num lugar à beira do rio para a oração. Qual era a estratégia de Paulo, irmãos, quando ele chegava na cidade? A primeira coisa, ele ia na sinagoga. Provavelmente ele não encontrou nenhuma sinagoga naquele local, mas ele viu um lugar onde as pessoas se reuniam para oração. E quando ele chega lá, ele encontra um grupo de mulheres orando. E aí eu estava até pensando aqui, irmãos, como que é interessante, né? As mulheres são mais ativas do que os homens nos ministérios e nas orações. Já parou para pensar nisso? As mulheres são mais ativas do que os homens nos ministérios e nas orações. Se nós olharmos para o nosso contexto, eu participo aqui, às vezes, dos encontros de mulheres. Eu trago a Luciane, e eu aproveito e fico e participo.
E o número de mulheres aqui, irmãos, não é pequeno. O tamanho da nossa igreja. E graças a Deus por isso, que as mulheres estão envolvidas. Agora, quando a gente vai reunir homens, é um sacrifício. É difícil reunir os homens. Paulo achou ali um grupo de mulheres que estavam orando. E entre essas mulheres, uma chamada Lídia. E o texto diz que Lídia ela é originária de Tiatira, na região oeste da Ásia Menor. Olha que interessante, o local para onde Paulo queria ir. Paulo nem precisou ir para lá. Ele evangelizou uma mulher que era do local aonde ele queria ir. Essa Lídia provavelmente tinha se convertido ao judaísmo. E depois talvez tenha se mudado para a cidade de Filipos, onde ela vendia ali tecidos tingidos de roxo, que era uma especialidade, irmãos, daquela área, que era famosa pelas suas tinturas. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, tá? Em relação a Tiatira ali, principalmente, onde era produzida os tecidos roxos, né? Púrpura. Eu estava fazendo uma pesquisa, olha só, devido ao seu alto custo e dificuldade de produção, tecidos tingidos de púrpura eram símbolos máximos de riqueza, realeza e status social na época romana, ou seja, somente a elite é que usava isso. A púrpura que Lídia negociava era, portanto, um item de luxo destinado à alta elite. O corante púrpura vem de uma espécie de molusco chamado murex. Agora, olha só, irmãos, para produzir 1 grama é necessário cerca de 10.000 moluscos. Em termos de peso, é necessário 45 a 100 quilos para você produzir 1 grama desse tipo de pigmento que dava a cor púrpura. Por isso era tão caro. Mas o que isso tem a ver com a história, irmãos? Provavelmente Lídia era uma mulher de posses. Uma mulher rica, sendo vendedora de púrpura. Um tecido que não era para qualquer pessoa. Lídia provinha dos níveis mais altos da escala social. Sendo vendedora de púrpura, Lídia não apenas ouviu o evangelho com interesse, mas ela também abriu o seu coração para a mensagem. Agora, o que levou à conversão de Lídia? O que fez com que Lídia se convertesse? O texto diz claramente: o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Irmãos, presta atenção nisso, não foi Paulo que forçou a porta. Não foi o carisma dele, não foram as circunstâncias. A iniciativa é toda de Deus. Na salvação, irmãos, Deus, Ele é o protagonista. É Ele quem remove a cegueira espiritual e concede entendimento. Quem abriu o coração de Lídia foi Deus. O Senhor lhe abriu o coração. Por quê? Efésios diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Irmãos, você só enxergou a verdade porque Deus abriu o seu coração. Você só conheceu o Evangelho porque Deus abriu o seu coração. A obra é dele. Tanto a conversão de Lídia, como a de Cornélio, que nós já vimos, do eunuco etíope. Tudo isso, irmãos, mostra que Deus revela o Evangelho àqueles que o buscam sinceramente. E Jesus, irmãos, Ele afirma que ninguém vem a Ele sem a vontade do Pai. Irmãos, não foi por um acaso que Lídia estava naquela reunião de oração. Não foi por um acaso.
Lídia ouviu o evangelho que Paulo pregou com fé, ao contrário de muitos que apenas ouvem sem compreender. E Jesus, irmãos, condena quem ouve sem entender, porque o coração está endurecido. E quando o coração está endurecido, a pessoa fecha os olhos para a verdade. Você quer ver só? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43, diz aqui: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aqueles que não ouvem com fé, conforme Jesus diz aqui, estão sob a influência, sobre o domínio do diabo, que mente e impede que as pessoas compreendam a palavra. Paulo fala sobre isso quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E no próprio evangelho de João, no capítulo 12, versículo 35, ele vai dizer aqui: respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando, ocultou-se deles. Depois, a partir do verso 44 do capítulo 12 de João, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Esse o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que lhe dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Aqueles que não ouvem com fé estão cegos por Satanás, vivendo na mentira, vivendo nas trevas. Mas com Lídia foi diferente. Lídia estava com o seu coração aberto por Deus para receber a mensagem, porque ela buscava a verdade. E Deus colocou no coração dela a disposição para crer. A salvação é a obra de Deus. Deus é quem faz a fé crescer. Não são nossas estratégias, irmãos. Por mais que às vezes eu me empenhe aqui em preparar, em dar a vocês todas as ferramentas e os recursos, ainda assim não será suficiente. Não será suficiente. Porque eu não tenho esse poder de convencer ninguém. Quem convence é o Senhor, é Deus quem faz a obra acontecer. Nossos esforços evangelísticos não dependem da nossa habilidade, mas do poder de Deus, que vai usar a palavra através do Espírito Santo para transformar as vidas. Por isso, irmãos, que o foco do evangelismo deve ser clareza na mensagem. E nós deixarmos que o Espírito Santo vai agir e os resultados vão vir das mãos do Senhor. O que nós aprendemos aqui
Eu quero que você pense na sua família, talvez você tenha pessoas não convertidas, nos seus vizinhos, talvez naquele amigo que parece distante. Irmãos, na evangelização, nossas palavras e visitas são apenas ferramentas nas mãos de Deus, mas o poder é dele. Então, quando você estiver compartilhando do Evangelho, quando você tiver a oportunidade, não desista se o que você vê for apenas um vale de ossos secos. É só você lembrar de Ezequiel, onde Deus prometeu tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Um coração fechado não pode resistir à ação de Deus quando Deus começa a agir. Isaías vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação do Senhor. Então vivamos com expectativas, irmãos, da ação do Espírito Santo. Ore pelos perdidos. Fique atento às portas que Deus abrir. Talvez uma conversa no mercado, na padaria, um convite para o culto. E confie, irmãos, que o resultado não vai depender de você. O resultado depende da ação de Deus. É Deus quem faz a obra. Esse ano eu tenho conversado com o Rafael e depois eu quero apresentar isso também para a liderança. Porque embora as nossas estratégias humanas, elas não produzem aquilo que nós queremos, nós sabemos que é a ação de Deus, mas isso não impede de que nós façamos planos, tenhamos projetos. Porque eu fico pensando, irmãos, nessa comunidade que está ao nosso derredor, nesses bairros que estão aqui, como nós podemos alcançar essas pessoas? Como nós podemos tornar a igreja mais conhecida entre essas pessoas? Então, para esse ano, eu tenho pensado em nós começarmos a sair mais para realmente distribuir panfletos, bater de porta em porta. Nós temos outras pessoas que são de outras religiões, que muitas vezes está lá no domingo de manhã, batendo na tua porta. Ou vai dizer que você nunca recebeu uma pessoa dessa lá batendo na porta da sua casa? Eles estão lá fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. Está vendo? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que se converteram com um panfleto que achou na rua. Então eu quero que nós possamos sair mais vezes. Nós vamos sim traçar os nossos planos, mas entender que é Deus quem vai fazer a obra, é o Senhor que vai converter pessoas. Talvez ter alguma ação evangelística que possa atingir o bairro, como nós já fizemos aqui, os 7 Kids. Talvez possamos fazer uma ou duas ações desse tipo que possa alcançar essa comunidade, mas são meios, estratégias, mas que nós possamos entender que o resultado não depende do nosso talento, é Deus quem vai fazer a obra. Segundo ponto, irmãos, que eu quero trazer aqui é o papel da palavra de Deus na conversão. Ainda no verso 14, o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, a iluminação e persuasão divinas, elas são necessárias para que um coração cego pelo pecado responda ao Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para que um coração que está cego pelo pecado, ele possa responder ao Evangelho e possa se abrir ao Evangelho, é necessário da luz e da persuasão de Deus através da sua palavra.
Irmãos, Paulo, ele era visto pelos seus inimigos como um pregador fraco nas suas palavras. Em 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo faz a sua defesa. E aqui o texto diz assim: as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Ele escreve bonito, mas falar, não fala não. Essa era a argumentação que eles tinham. Mas, irmãos, isso era porque Paulo não pregava com truques, Paulo não pregava com manipulação. Paulo proclamava o evangelho puro, porque a palavra de Deus faz o resto. Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia. Ela não volta vazia. Hoje a gente vê tantos pregadores com técnicas de coaching, de manipulação, de PNL. E muitas vezes isso é tão sutil, irmãos, que às vezes a gente nem percebe. Mas é o poder da palavra que transforma. Porque Deus escolheu a palavra como instrumento para abrir corações. A palavra é a semente viva que o Espírito Santo planta, faz germinar e produz a fé. Conforme diz lá em Romanos 10:17. A fé vem A fé vem através do quê? Das técnicas, das persuasões que o pastor tem aqui? Não. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer coisa? O ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus entrando no coração que vai produzir essa fé. Então a sequência dos passos para a salvação é essa. Você ouve a palavra de Deus com atenção, abre o coração para essa mensagem, ou Deus vai abrir esse coração para que ela transforme a sua vida. Essa experiência é a experiência do novo nascimento, é a regeneração, onde você recebe um novo coração. E como consequência dessa mudança no coração, vem a decisão de reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aqui nós aprendemos, irmãos, que quando nós pregamos, ensinamos ou compartilhamos, devemos confiar na suficiência da Escritura. Eu sempre tenho falado, irmãos, isso aqui, do jeito que está aqui, é só um livro, como qualquer outro livro que talvez você tenha na estante da tua casa. Mas se você realmente crê que isso aqui é a palavra de Deus, mas não crê somente, mas você usa, você aplica, você vai começar a ver diferença na tua vida. Porque aqui vai deixar de ser apenas letras escritas no papel e elas vão se tornar palavras vivas no teu coração. Então leia e leve a sua família a ler a Bíblia diariamente. Como está a sua leitura bíblica diária? O ano passado eu terminei de ler a Bíblia inteira. Não sei quanto tempo eu levei. Terminei de ler a Bíblia inteira. Aí eu coloquei como meta esse ano para mim. Esse ano eu quero terminar o ano tendo lido a Bíblia inteira. Esse ano eu coloquei como meta para mim. Esse ano eu não vou fazer igual aos anteriores. Eu vou lendo e não importa quanto tempo eu vou levar. O importante é que eu vou terminar. Não, esse ano eu disse para mim. Esse ano eu quero chegar a dezembro e ter lido a Bíblia inteira. Como está a tua leitura bíblica? Você tem realmente lido? Tem levado a sua família a ler?
Porque é por meio dela que o Espírito Santo opera, irmãos. E aqui, irmãos, participe de grupos de estudo bíblico, porque nos grupos de estudo você tem oportunidade de aprender, de você adquirir o conhecimento da palavra. Nós temos os nossos grupos de discipulado e crescimento. Essa semana agora nós vamos retornar com os grupos. Como que está a sua participação? Ali, irmãos, é um local onde nós aprendemos juntos da palavra de Deus, onde você alimenta o seu coração. Não é só para ter um encontro ali, não. É para a gente crescer junto. Crescer no aprendizado, crescer na fé. Então procure ver e procure, trabalhar a sua agenda para que você possa estar participando mais vezes. Porque, como eu sempre falo, irmãos, você ficar só com a Marmitex de domingo não é suficiente. Marmitex também azeda. Você vem só aqui no domingo para ouvir o pastor pregar, que já tem aqui, já está prontinho aqui para você, e durante a semana você faz o quê? Durante a semana você também tem oportunidades de poder crescer. E por fim, nós temos aqui a resposta de fé e compromisso de vida com Jesus. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, a verdadeira conversão, ela é acompanhada de arrependimento, fé e uma nova disposição de vida. Um estilo de vida que segue os passos e os ensinos de Jesus. O batismo prova que Lídia, ela não parou no eu creio apenas. Ela abriu a casa para Paulo e seus companheiros. Como eu disse, provavelmente ela era uma mulher de posses, a casa dela era grande. Não deveria ser uma casa pequena. E possivelmente, com certeza, foi exatamente ali que surgiu a primeira igreja na cidade de Filipos. A primeira igreja da Europa foi na casa dessa mulher. Ela não ficou apenas no crer, ela agiu. Ela abriu a casa dela para receber Paulo e seus companheiros. O texto diz aqui que ela constrangeu-os a isso. E ali se estabeleceu a primeira igreja, marcando o início da igreja na Europa. Irmãos, a fé de Lídia transbordou em hospitalidade prática e serviço. Ela deve ter percebido que Paulo e seus companheiros se sairiam muito melhor, estabeleceriam o seu ministério, se eles estivessem morando na casa de alguém, ao invés de ficarem hospedados numa pousada qualquer. Então ela não hesitou em oferecer a casa dela. Irmãos, essa atitude reforça, como eu disse, aquilo que ela já tinha por profissão, uma mulher de recursos e meios consideráveis. E Lídia aqui mostrou uma qualidade, irmãos, que é enaltecida na Bíblia. Uma virtude que muitas vezes é exigida. Porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, há um mandamento de praticar a hospitalidade. E em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, tem ali as prerrogativas para ser um presbítero, e uma delas é ser hospitaleiro. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 9, manda que sejamos hospitaleiros e que não reclamemos. Que devemos usar os dons que Deus nos deu para edificar a igreja, para abençoar pessoas.
A verdadeira salvação, irmãos, transforma o coração gerando frutos. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Dizer apenas eu creio, sem ter ação, é uma fé morta. É preciso ter ação. Então não é só a ideia de ir para o céu. Eu vou crer porque eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Não. A ideia do crer é ter uma vida de obediência, de amor, de serviço, conforme Jesus ensinou. Nós aprendemos aqui, irmãos, que corações abertos levam a portas abertas. Leva a um serviço e a entrega no uso dos dons para a edificação da igreja e a expansão no reino de Deus. Então busque meios de servir a igreja. Busque meio de servir as pessoas. Acolha, faça visitas. Sirva onde houver necessidade. Visite os enfermos. Faça como Lídia, use a sua casa, use o seu tempo, use os seus dons, use os talentos que Deus te deu para a edificação da igreja, a expansão do reino dele. Irmãos, nós temos aqui a plantação da primeira igreja na Europa. Uma igreja que começou, como nós vamos ver, com a evangelização de pessoas de classes sociais diferentes, mas pessoas que receberam a palavra de Deus em seus corações. E essa igreja se tornaria um grande apoio no ministério de Paulo. Essa igreja aqui da cidade de Filipos, ela seria um grande apoio no ministério de Paulo. Paulo teria um grande carinho por essa igreja. Quando você vai aqui na carta aos Filipenses, olha só o que ele diz a respeito dessa igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo estava feliz com aquela igreja, porque desde a primeira vez que ele esteve lá, que ele foi ali recebido, onde Deus trabalhou no coração daquelas pessoas, as pessoas começaram a cooperar com o ministério dele, a apoiar o ministério dele. Quando você vai aqui no Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Depois, a partir do versículo 14, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E não que eu procure do nativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A primeira igreja plantada na Europa e a primeira e única que sempre esteve apoiando Paulo nas dificuldades que ele passou. Irmãos, quando nós refletimos nesse texto de Atos 16, somos aqui convidados a perceber que a verdadeira transformação de vidas só acontece pela ação de Deus.
Paulo e seus companheiros confiaram na soberania de Deus, o Senhor que abre corações, que conduz o Evangelho ao coração das pessoas que o buscam sinceramente por Ele. E da mesma forma que Lídia, que ouviu e creu, esse texto também nos mostra abrir a nossa casa para o ministério. Somos chamados a nos comprometer com Deus, com a sua igreja, vivendo uma fé que se manifesta em ações de amor, hospitalidade e serviço. A nossa parte é ser fiel na oração, na leitura da palavra e na oferta de nossas vidas para que o Evangelho continue transformando vidas ao nosso redor. Então, amados, vamos nos comprometer a viver uma vida transformada pelo Evangelho, a refletir o amor de Cristo, a contribuir para a expansão do reino de Deus. O Senhor que abre corações, que faz a obra acontecer. Que nós tenhamos o coração aberto, irmãos, para que o Senhor faça a obra em nós e através de nós também. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela bendita palavra que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, trabalha no nosso coração, nos levando a entender, a compreender a Tua vontade, ó Deus. Não somente para as nossas vidas, mas olhando além das nossas vidas. Olhando, ó Deus, para o Teu reino, para a igreja do Senhor. Para que assim nós possamos oferecer, ó Pai, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Nos ajuda nisso, ó Deus. A termos os olhos abertos e o coração sensível às necessidades à nossa volta. E que possamos, ó Deus, estarmos dispostos e ter a disponibilidade de nos envolver mais, de estar mais presente, mais ativo, fazendo, ó Deus, a obra que o Senhor nos incumbiu de fazer. Como igreja aqui neste lugar, para atingir, ó Deus, as famílias que estão aqui ao nosso redor, para atingir esses bairros, que o Senhor nos dê a sabedoria, o discernimento, para traçar os planos e as estratégias que vêm do Senhor para as nossas vidas. Assim como o Senhor, ó Deus, direcionou Paulo, fechando portas e mostrando para ele qual é o caminho que ele deveria seguir. Porque o Senhor já tinha ali algo preparado, o Senhor já tinha ali, ó Pai, uma pessoa e mais pessoas para serem alcançadas. Uma cidade, ó Pai, que serviria ali, ó Pai, de ponto de conexão para que o Evangelho se expandisse e crescesse. Que nós também possamos ser, ó Deus, este ponto de conexão para que a Tua palavra cresça, para que o Teu reino se expanda. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos aprender, ó Deus, com a vida dos Teus servos e com o exemplo de Lídia, que o Senhor abriu o coração para ouvir e ela creu. Mas não somente creu, ela se entregou, ela se colocou ali à disposição para servir, para fazer o que fosse necessário para que o Teu reino, ó Deus, fosse abençoado também. Nós Te agradecemos e Te louvamos por isso, em nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos. Nós estamos preparando a agenda do ano, né? E aqui nós colocamos apenas algumas das programações que nós vamos ter durante o ano. Então nós temos agora, só para os irmãos estarem cientes, tá? Os grupos de GDCs antes eram 2 grupos, um funcionando na quarta e o outro funcionando na quinta. Agora nós teremos apenas um grupo, tá? Não serão mais 2, será apenas um grupo, porque nós estamos entendendo a necessidade de estar ali mais próximos uns dos outros, porque infelizmente é uma tendência natural nossa de pensarmos que é o nosso grupo, e não existe nosso grupo ou meu grupo, o que existe é um grupo que faz parte da igreja e que se reúne no determinado local. Mas nós somos apenas uma igreja, irmãos. Eu gosto de pensar em multiplicação e não em divisão. Nós procuramos multiplicar para poder atingir mais pessoas. Mas nós vamos vendo ali, conforme as coisas vão caminhando e andando e montando as estratégias. Então agora nós teremos apenas um grupo funcionando às quartas-feiras e os encontros serão de 15 em 15 dias. Então uma semana sim e uma semana não. E nós vamos continuar estudando esse material, a mente de Cristo. Escola dominical vai continuar sendo ainda no primeiro domingo do mês, toda manhã às 9h30. Nós estamos ainda estudando essa revista Conflitos da Vida. Os encontros de casais que antes estavam acontecendo às quintas-feiras, pelo menos uma vez por mês, esse ano nós vamos ter apenas 3 encontros de encontro de casais. Aí dá até para a gente elaborar um encontro aí, né, melhor, vamos dizer assim. Não é melhor, né? Mas dá para trabalhar um pouco mais desses encontros. Próximo. Reunião de oração vai continuar sendo na última segunda-feira do mês, às 19h30 aqui na igreja. Encontro de homens, nós estamos aí marcando para ter um agora em fevereiro, depois em abril, julho e outubro. E o encontro de mulheres continua sendo uma vez por mês. A agenda, né, aqui da igreja ainda vai ser montada, a gente vai estar se reunindo, mas já tem a agenda da região, né, irmã Marta? Da região já tem a agenda. Então, nas próximas semanas eu vou estar me reunindo aí com a liderança para a gente poder montar aí o nosso calendário do ano. Mas aqui os irmãos já têm aí mais ou menos como é que vai funcionar. Então, só lembrando agora, quarta-feira agora a gente retorna com os nossos grupos de discipulado. Pode voltar lá para o outro. Então, quarta-feira agora, às 19h30, na casa da Carmina. A irmã Carmina, assim como fez Lídia, resolveu abrir as portas da casa dela para nos receber. Então, todos estão convidados aí para estarem conosco na casa da irmã Carmina. Depois a gente divulga lá no grupo direitinho. Mas vamos estar juntos ali estudando a palavra de Deus. Tá, irmãos? Esses são os avisos que eu tenho para estar passando para os irmãos. A gente vai estar aí se reunindo para poder acertar a questão do calendário, tudo direitinho, porque ainda tem encontro de famílias para a gente resolver, tem outras coisas, mas aí, conforme as coisas forem caminhando, a gente vai passando para os irmãos, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio, ó Pai, de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome, onde juntos, como igreja, família, corpo de Cristo, nós podemos nos reunir para Te exaltar, para, ó Deus, estarmos orando e principalmente ouvindo a Tua palavra falando ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, com sabedoria, com discernimento, mas também, ó Deus, com a unção e o poder, ó Deus, para fazer a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se une neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.